Aumento na depressão e na ansiedade, aumento nos traumas relacionados a catástrofes, aumento no uso excessivo de substâncias químicas. E essa situação da febre maculosa, isso está te preocupando? Para saber mais, fique até o final do vídeo, que hoje nós vamos falar sobre as crises sanitárias e as interferências no emocional. Olá, eu sou o Anderson Silveira, psicólogo. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o joinha para a gente entender que esse vídeo chegou até você e que você gostou do vídeo. Durante a história da humanidade, nós sempre tivemos que lidar com crises sanitárias. Podemos pensar em diversos exemplos, podemos pensar na AIDS no começo dos anos 80, podemos pensar na dengue no começo dos anos 2000 e também podemos pensar na pandemia agora em 2020. Nós aqui da região de Campinas, não sei se você é da região de Campinas, deixe no comentário se você é da região de Campinas ou não, nós estamos passando por um surto, a questão da febre maculosa. Se você é da região de Campinas, siga as orientações das autoridades. Para a gente aqui da região de Campinas, essa situação da febre maculosa está sendo um pouco mais difícil porque ela vem seguida do processo pandêmico de 2020, ou seja, ainda existem vestígios do nosso processo emocional relacionados à pandemia, no sentido de medo, de ansiedades, de traumas. Tudo isso está evidenciando agora com esse processo da febre maculosa a sensação que nós estamos reativando alguns medos. Daí o interesse de nós trazermos esse vídeo informativo para vocês. Se você não é da região de Campinas, vale a pena ficar ligado, porque caso aconteça algo parecido, é uma ferramenta, então é uma forma de entender como lidar com toda essa situação no sentido emocional. Voltando, toda essa situação da febre maculosa está recebendo um pouco mais de carga emocional do que deveria, não que não seja preocupante. É preocupante sim, mas falando dos nossos processos emocionais, toda essa situação ela vem seguida de um processo pandêmico, ou seja, ansiedade, medo, trauma, tudo isso recebe uma potencialização porque nós estamos vivendo um surto vindo de um processo pandêmico, processo esse que levou à morte de muitos familiares. Então, se você está se sentindo com medo, se você está se sentindo ansioso, se você está se sentindo vulnerável, totalmente entendível o seu processo. Como lidar então com toda essa situação vindo de um processo pandêmico, estando num surto sanitário? Jovens, amigos, super importante que você discuta toda essa situação com a sua família. Se você faz um processo terapêutico, leve esses medos para o seu terapeuta. Se você está num grupo de condomínio, discuta sobre isso com as pessoas. Em momentos de surtos sanitários ou de pandemia, como viemos agora em 2020, super importante que nós, enquanto pessoas, façamos a manutenção dos vínculos. Como é essa manutenção do vínculo? Que você converse com um amigo, que você discuta a situação, tudo isso cria reciprocidade e essa reciprocidade cria uma sensação de acolhimento e esse acolhimento traz esse alívio para a saúde mental. Sua mente vai respirar, o que é muito importante. Essa sensação de acolhimento traz essa calma e você divide um pouco essas ideias que talvez sejam mais irracionais do que racionais. Como nós estamos vindo desse processo anterior, muito comum que todos os nossos sentimentos, todas as nossas sensações acabam recebendo mais energia do que deveriam. Ou seja, independente da situação que você esteja, é muito importante que você faça a manutenção dos vínculos. Os vínculos são importantes, principalmente em momentos pandêmicos ou momentos de surtos sanitários. Existe a necessidade da preocupação? A necessidade da preocupação, ela sempre existe. Mas essa preocupação, ela acaba dando muita ênfase nos seus processos traumáticos. Se você perdeu alguém lá na pandemia, se um familiar seu faleceu, se você de repente teve que ser internado, a possibilidade de ainda existir algum vestígio de todo esse processo no seu emocional, ela existe. Ou seja, esse vestígio existindo e agora nós, num processo de surto sanitário,
talvez todos os seus sentimentos estejam recebendo uma carga emocional muito maior do que deveria. É super importante que você tente entender se de fato esse momento desse surto sanitário, os seus processos emocionais estão coerentes. Não estou dizendo que não exista a necessidade de preocupação. A necessidade de preocupação, ela existe. Mas super importante você tentar entender se todo esse processo pandêmico e os vestígios disso não estão transformando o seu sentimento em relação ao que está acontecendo a um nível muito maior do que deveria. Repetindo, eu entendo se você está passando por essa situação, a sua preocupação, mas vamos tentar entender se o meu sofrimento de fato é em relação a isso ou se eu estou somatizando de alguma forma todo esse processo pandêmico. Se você estiver, converse com seus amigos, leve isso para o seu terapeuta, discuta com as pessoas, se as pessoas estão passando pela mesma situação que você, se as pessoas têm o mesmo medo que você, pessoas da sua confiança, pessoas que você dá credibilidade, pessoas que você interage e pessoas que fazem parte da sua vida. Todos temos amigos que são exagerados, amigos que dão mais significado para as coisas do que deveriam. Se você tem um amigo assim, converse com ele, não existe a necessidade de você entrar em surto por causa do surto sanitário e entrar em surto por causa do exagero do seu amigo. Converse com ele, discuta de forma aberta e isso vai fazer com que vocês dois juntos consigam estar mais tranquilos em relação a isso. Um bom exemplo disso é como você lidava com a dengue antes da pandemia. Talvez você possa buscar referências aí, pensar de como você lidava com isso e tentar entender um pouco uma forma de lidar ou de pensar com essa questão da febre maculosa. Tudo isso vai trazer o seu alívio emocional, tudo isso vai fazer com que você deixe a sua mente respirar a nível de você ter uma sensação de bem-estar. Porque eu entendo que toda essa situação e a neurotização de toda essa situação pode trazer todo esse mal-estar e esse mal-estar pode gerar em você processo de ansiedade, implicando assim na sua produtividade no dia, no seu relacionamento com a sua família e no seu relacionamento consigo. Não existe a necessidade de nós surtarmos por causa de um surto. Vamos discutir, vamos nos acolher, vamos fazer manutenção de vínculo e vamos ficar juntos. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho das notificações, deixe o joinha para a gente entender que você gostou do vídeo, para a gente entender que esse vídeo chegou até você. E deixe no comentário aqui se na sua região aí tá rolando a febre maculosa, como que você lidou com todo esse processo de pandemia, se ainda existem vestígios da pandemia no seu emocional e quais são eles. E eu te vejo depois. Até mais!